Juízes capítulo de número 4, verso número 1 até o 9. Juízes 4, 1. Deus abençoe você que está aqui nos assistindo, está em casa. Entre aí no nosso YouTube, entra no like lá, dá o seu likezinho no joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar até alguém. Juízes 4:1 diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eude era um juiz. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arazete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. 20 anos. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, que julgava a Israel naquele tempo, ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Ah, querido, se você for buscar o significado desses nomes. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Quantos homens? 10.000. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Solta aí. Antes da morte de Eude, o nome desse camarada. Então, antes da morte de Eude, Israel desfrutou de 80 anos de paz, vivendo bem, vivendo em paz, indo à casa do Senhor, sacrificando, oferecendo sacrifícios. Mas depois da morte de Eude, os filhos de Israel se desviaram. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor, começaram a sacrificar a outros deuses. Certamente, irmão, todas as vezes que nos desviamos de Deus, ou nos desviamos da casa de Deus, as coisas não vão bem. Toda vez que você quer dar um pulinho fora, todas as vezes que você quer dar um jeitinho em algumas coisas, as coisas não dão certo. E não deu para Israel. Não deu. A Bíblia diz que eles se tornaram escravos de Jabim. Jabim era um rei muito poderoso de Canaã. E por 20 anos esse rei massacrou Israel. Massacrou. E eles foram de mal a pior. As coisas só foram descendo ladeira abaixo. Não dá certo, irmão. Se em 2020 você passou longe da casa do Senhor, deixa eu dizer algo para você. Volte. Volte para a casa de Deus. Volte a congregar, volte a tomar ceia, volte a dizimar, volte a ofertar, volte a ter comunhão. E naquele tempo, os juízes, eles exerciam um juízo sobre todo o povo de Israel. Quando Eude morre, do outro lado se levanta Débora. Débora, uma mulher, profetiza, ela era profeta. Ela não era uma mulher qualquer, ela era uma profeta. E todo profeta é intragável. Meu bem tem um ministério profético, ela é profeta.
E profeta é intragável, nem peixe gosta de profeta, vomita ele na beira da praia. Foi assim com Jonas. Os profetas, eles só se levantam para apontar o dedo para você e dizer: muda de vida, seu caráter precisa ser mudado, precisa ser transformado. O profeta, ele é direto. O profeta, ele não rodeia para te confrontar no seu estilo de vida, no seu pecado. Não. Foi assim com todos os profetas na antiga aliança. Débora era profetisa, mas também era juíza. Todas as causas, eles levavam a Débora. Todas as causas, eles corriam até ela e pediam: Débora, julga a nossa causa. Débora era juíza. Lembra de Salomão? Quando chega as mulheres para Salomão e diz: esse aqui é meu filho. Aí a outra diz: não, é meu filho. Então Salomão diz o seguinte: olha, vamos partir essa criança no meio. E aí fica metade para uma e metade para outra. Salomão sabia que uma mãe jamais deixaria matar um filho. E aí uma falou assim: então faça isso. E a outra disse: não, então deixe que ela cuide do meu filho. E aí Salomão pega a criança e entrega na mão daquela que não quis matar. Lógico, ele era mãe. Então o juiz, ele fazia isso. Ele julgava as causas do povo. Débora, a mulher que exercia esse cargo em Israel. Que há algo em comum. Por que em comum? Porque naquela época as mulheres, elas não tinham expressão. Elas não falavam, elas não tinham nenhum acesso. Mas Débora era diferente. Débora era da tribo de Efraim. A tribo de Efraim era um filho de José. Foi um filho de José. Quando José morava no Egito, nasceu Efraim. E Efraim nasceu nos anos de fartura, naqueles 7 anos de fartura. Por isso o significado de Efraim quer dizer: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre você. Deus vai te fazer próspero em tempos de aflições. Deus vai te fazer próspero em tempo de pandemia, em tempo de guerras, em tempo de dificuldades. Eu profetizo que se 2021 for um ano difícil aí no mundo, para você será um ano em que Deus fará você crescer e prosperar. Débora era casada com Lapidote. Lapidote quer dizer tochas acesas. Ó, o homem era do reteté. Tochas acesas. Por isso, quando falam de Débora, diz: Débora, mulher de Lapidote, que pode ter um significado, diz que Débora era uma acendedora de tochas, era uma mulher flamejante. Meu Deus! E onde ela julgava? Ela julgava debaixo das palmeiras. Um lugar simples. Simples. Sabe, por isso que na Bíblia diz a palmeira de Débora. A palmeira de Débora. Foi a única mulher que, com a sua força de caráter e de inteligência, a alcançar uma posição de liderança em Israel nessa proporção. Débora era fera. Débora era diferenciada. Débora não era qualquer uma. Mas eu aprendo muito mais coisas com Débora. Muito mais coisas. E eu quero aqui compartilhar com você pelo menos 3. Só 3? Deixa eu ver aqui. Pelo menos 3 coisas que eu aprendo com Débora. Que diferencia Débora de outras mulheres. Que diferencia você, pastora Keila, de outras mulheres. Que diferencia você que está me ouvindo nessa noite de outras pessoas. Primeira coisa, Débora tinha sempre uma palavra de Deus na sua boca.
Se você quer ser uma mulher diferenciada, se você quer ser uma mulher ou um homem diferenciado, você não precisa ter somente bens, você não precisa ter somente sucesso, você não precisa ter somente riquezas, muitos amigos e bons relacionamentos. Se você quer ser um homem ou uma mulher de expressão, você precisa ter na sua boca sempre uma palavra de Deus, uma palavra que traz solução, uma palavra que traz direção, uma palavra que traz cura, uma palavra que traz revelação. Ei, querido, você precisa ter na sua boca uma espada flamejante. Débora chama Baraque e diz: olha, Baraque, eu tenho uma palavra de Deus para você. Israel está sendo oprimido por 20 anos. Pega 10.000 homens. É 10.000? Pega 10.000 homens e vai lá para o vale, que eu vou entregar Cícera nas tuas mãos. Era impossível. Era impossível, dado o tamanho do exército de Cícera e dado o tamanho do exército de Baraque. Mas Débora tinha uma palavra de Deus, irmãos. Homens e mulheres cheios do Espírito, cheios da unção, da graça de Deus, sempre tem uma palavra de Deus. E é o que as pessoas estão esperando de você em 2021. Tem muita gente, sabe, morto, tem muita gente que está caído, tem muita gente que está derrotado, mas Deus vai te levantar em 2021 com uma palavra profética, com uma palavra de Deus, com a unção de Deus para fazer diferença. Baraque estava com medo. Baraque estava com medo do exército de Jabim. Por quê? Porque o exército dele era muito preparado. Baraque, o Senhor vai com você. O Senhor te deu uma ordem. Eu estou transmitindo essa ordem. Vai para o Monte Tabor. Vai para o Monte dos Tambores. Vai para o Monte da Adoração. Vai para o monte. Vai para o monte. E Deus vai entregar Cícera nas tuas mãos. Cícera era um capitão muito bem treinado, irmãos. Ele era muito preparado. Cícera tinha muitos soldados ao seu comando, 20 anos subjugando Israel. Deixa eu dizer algo para você. Quando um profeta libera uma palavra de Deus sobre a sua vida muda, sua casa muda, seu casamento muda, sua vida financeira muda, sua vida espiritual muda. É por isso que a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, mas crede nos seus profetas, que você prosperará. E eu estou aqui com uma palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão. Assim como Débora, eu estou dizendo para você, Deus vai fazer mudanças no seu casamento, na sua vida espiritual. Uma palavra profética, uma palavra de Deus, muda todo o cenário da sua vida. Aprenda a dar honra à palavra que Deus traz sobre a sua vida. Quando quando a viúva chega diante de Eliseu, e ela diz, olha, eu não tenho mais nada para pagar a dívida. Ele fala assim, olha, vai para a sua casa, pede vasilhas emprestadas, o máximo de vasilhas que você puder pegar. Enche de azeite. Ele não deu a segunda ordem, ele deu só a primeira. Aí ela encheu as vasilhas, acabou. Quando acabou, ela fechou a porta e voltou no profeta de novo. A gente só volta no profeta uma vez. Tem gente que só ouve a primeira instrução. E aí quando ela chega para o profeta e fala assim, profeta, está cheia as vasilhas. Aí ele fala assim, agora pega o que está cheio, vende tudo o que tem, paga sua conta e vive do resto. Quando Jesus chama os discípulos, e Pedro quer mandar o povo embora, 7.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus fala assim para ele, dá vocês de comer para eles. E aí provavelmente Pedro fala assim, o senhor está doido? O senhor viajou na maionese? Não tem pão aqui não tem padaria América, aqui não tem padaria do Moinho, aqui não tem peixaria igual tem no porto. E aí aparece um menininho, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos. Deixa eu dizer algo para você. Jesus fala assim, manda o povo se assentar. Eu acho que Pedro, que era o mais, fala assim, esse camarada não está certo.
Esse camarada não está certo. A Bíblia diz que ele senta, Jesus ora, dá graças e fala para eles: pode repartir. Irmão, quando Deus libera uma palavra, não há cesto que fique vazio, não há vasilha que fica vazia, não há portas que não abram. Se prepare para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Portas vão se abrir, unção de Deus vai ser derramada sobre você. Chamados vão ser efetivados em 2021. Ei, meu irmão, levanta sua mão, deixa eu profetizar. Chamados vão ser efetivados em 2021. Deus vai te chamar para fazer coisas para Ele. Deus vai chamar fazer coisas para Ele. Seu chamado vai se acender, o seu espírito vai se alegrar. Deus vai te usar em 2021, porque você é uma espada flamejante, você é uma Débora, você é uma boca de Deus, e as pessoas estão esperando por uma palavra, e a palavra que sair de você vai mudar destinos, nações e famílias. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Chegou o tempo de Deus usar a sua vida para transformar essa geração. O culto hoje está gostoso. Segunda coisa que eu vejo em Débora. Segunda coisa, Débora cria naquilo que Deus falava com ela. Alô? Você está aí? Débora cria naquilo que Deus falava com ela. Olha o que ela fala. Sabe o que Deus está falando para você, Baraque? Que Ele vai atrair o povo para o ribeiro de Quizon, junto com Sísera, o capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão. E lá, no ribeiro de Quizon, Deus vai entregar Sísera, Jabim, todo aquele povo nas tuas mãos. Débora cria no que Deus falava com ela. Por que você está falando isso, pastor? Porque Israel naquela época, ele não tinha um exército, pastor Haroldo, efetivo. Eles não tinham armas de guerra. Eles não eram soldados preparados e treinados como é o exército israelense hoje. Não. No entanto, Débora vira para Baraque e diz: Deus falou, pode ir para o monte, fique lá, que Deus vai te entregar Sísera e o capitão. Deus vai atrair eles para a planície. Baraque falou assim: eu não vou. Nem Baraque creu. Baraque falou assim: eu não vou. Eu acho que Baraque olhou para a situação dele, eu acho que Baraque olhou para o exército dele, Baraque olhou para o povo assim: eu não vou. Deus está falando, então a senhora vai comigo. Hoje eu conversei com um irmão. Eu disse para ele: como está a sua vida, meu irmão? Ele falou assim: desde que eu cheguei na Vinho Novo, minha vida foi transformada. Eu perguntei para ele assim: você é dizimista? Ele falou assim: não. Eu falei: imagine se você fosse. Eu vejo você ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro. Mas eu não vejo você prosperar. Ele falou para mim assim: se eu for dizimista, minha vida muda? Eu disse para ele: eu faço uma prova com você em 2021. Vamos entrar junto. Vamos contar o que você tem no início do ano e vamos contar o que você tem no fim do ano. Se Deus não fizer, eu deixo de pregar o evangelho. Irmão, eu deixo. Porque eu nunca vi Deus voltar atrás na sua palavra. E eu creio. Débora cria. Pastor Aquila crê. Pastor Haroldo crê na palavra que nós pregamos. E ele falou para mim assim: a partir de hoje eu sou dizimista. O que Débora falou para Baraque. Baraque falou assim: se a senhora for, eu vou. Em outra expressão,
Vamos ver se essa palavra é de Deus mesmo. Vamos ver se Deus vai cumprir isso mesmo. Se a senhora for comigo, eu dizer algo para você. Débora cria naquilo que Deus falava para ela. Onde eu vejo alguém assim? Eu vejo um Davi. Eu vejo um Davi que não tinha armas para vencer Golias. Eu vejo um Davi que é um menino. Eu vejo um Davi que ainda não tem algumas experiências como guerreiro. Mas a Bíblia diz: você, Golias, vem comigo com espada, com lanças, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui para dizer algo para você, meu irmão. Você pode crer, você pode ir na fé, porque Deus faz coisas impossíveis na vida daquele que crê. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Eu vejo um Gideão, que Deus chama ele para uma batalha contra os midianitas. E aí Deus fala assim: Gideão, convoca o povo. E aparece 32.000 homens. E Deus olha para aquele povo e diz assim: é gente demais, Gideão. Manda embora os medrosos, os covardes, aqueles que têm medo. Naquele mesmo dia, Pires, 22.000 homens foram embora. Ficou só 10.000. Deus olha e fala assim: ainda é muito. E Gideão fala assim: o senhor está de brincadeira comigo, Senhor? Olha o tamanho do exército do inimigo. Para encurtar a história, sabe o que Deus estava querendo dizer para Gideão? Não é na sua força. Sabe o que Deus estava querendo falando para Davi? Não é com espada, não é com escudo, não é com lança. Sabe o que Deus estava falando para Baraque? Ei, Baraque, não é com exército. Você precisa crer naquilo que tem sido liberado sobre a sua vida. Eu estou aqui para dizer algo para você, meu irmão. Creia naquilo que os profetas têm liberado sobre a sua vida. Creia nas palavras que têm saído desse altar para a sua vida. Creia, creia, creia. Se você crê, Deus fará. Você precisa crer. E o interessante é que quando eles creram, eles foram para o monte. Eles foram para o monte Tabor. Cícera então reuniu todos os seus soldados e foram para a planície do rio Quizon. Sabe o que aconteceu, irmão? Veio uma chuva. Veio o quê? Uma chuva. Mas uma chuva. E a chuva inundou aquele lugar tudo. E aí a Bíblia diz que os carros de Cícera atolaram na lama. E aí Deus disse: olha, desce. E quando eles começaram a descer, eles começaram a correr de medo. Por quê? Porque os carros que eram para ser instrumento de batalha, era para ser instrumento de vitória. Porque naquela época as rodas dos carros de guerra tinham umas lanças pontudas e machucava. Então, quando aqueles carros passavam, eles iam quebrando as pernas do soldado, tudo, matando tudo, porque eles iam na frente do cavalo, mas as rodas derrubavam tudo. E os carros atolaram. Deixa eu liberar uma palavra profética. Nenhuma arma do maligno forjada ou preparada contra você vai prosperar. Eu declaro que toda arma do maligno contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua empresa, contra os seus negócios, vão cair por terra. Uma enchente veio repentinamente. E aí eles ficaram em desvantagem. Sabe o que Jael faz? Jael foge. Jael foge. E lá na frente ele encontra um exército de aliados. Ele entra na tenda de Jael. Jael era a mulher de Eber. E aí ele se sentiu protegido. E ele pediu um copo de leite. E ela deu um copo de leite para ela. Ela deu um copo de leite para ele. E a Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Deitou e? Deixa eu dizer algo para você. Não deita e durma em tempos de guerra. Tempos de guerra é tempo de guerra. Ele deitou e dormiu. Jael foi lá, pegou uma estaca, pegou um martelo, colocou bem na cabeça dele. E quando ele estava dormindo, ela pegou a estaca, colocou, cravou a cabeça dele na terra e o matou.
e o matou, cumprindo assim a palavra que Débora liberou sobre Baraque. Você quer que eu vou? Eu vou. Mas a honra da vitória não será sua. A honra da vitória será de uma mulher. E a honra da vitória foi para Jael. Você está aí, irmão? Deixa eu liberar uma palavra profética sobre você. Talvez você está olhando pelo natural e não está vendo solução. Talvez você está olhando para os seus inimigos e não está vendo solução. Talvez não exista uma porta aberta. Talvez o impossível está batendo de todos os lados na sua vida. Talvez o que sobrou de 2020 foram cacos emocionais que precisam ser juntados. A esperança de um futuro maior talvez não exista. Mas eu profetizo, Deus está preparando a derrota dos teus inimigos. Eles cairão por terra. Eu estou aqui para dizer algo para você. O que disse o profeta em Jeremias 29:11. Fique com sua mão levantada. Bem eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Creia na palavra de Deus. 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 Terceiro e último. Débora dava toda a glória a Deus. Toda a glória a Deus. E aqui tem um ponto muito importante. Juízes capítulo 5, verso 31 e 32 diz o seguinte: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam, seja como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Débora fez um cântico de glória a Deus. Débora celebrou e deu a glória a Deus. Glória a quem, irmãos? A Deus. A vitória de Débora garantiu 40 anos de paz. 40 anos de paz. 20 anos vivendo sob escravidão. Mas porque Débora tinha uma palavra de Deus. E porque eles creram e ouviram aquela palavra. 40 anos de paz vieram sobre eles. Assim como Jó recebeu em dobro tudo quanto antes ele possuía, Israel, por 20 anos de escravidão, desfrutou de 40. E é isso que eu profetizo, irmão. Restituição e porção dobrada de Deus sobre a sua vida. Porção dobrada na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Porção dobrada na unção de Deus. Porção dobrada na sua vida espiritual, emocional, familiar, financeira. 2021 será o ano do dobro. Em todo o tempo ela invocou o nome do Senhor e deu glória devida ao seu nome. Seu cântico ficou registrado em Juízes capítulo 5. O cântico da vitória. Você ainda vai cantar o hino da vitória. Seus próprios contemporâneos a respeitavam como uma mãe em Israel. Ela conseguiu combinar a autoridade de uma juíza com o dom profético de uma profetisa. Eu escrevi uma frase aqui muito importante. Quando você dá glória a Deus, Ele dá a honra a você. Cadê o Cairo? Sacou o que eu te disse no carro? O ministério nos proporciona tudo. O ministério proporciona tudo que nós podemos ter. Mas a glória nunca pode ser nossa. O dia que nós damos a glória para Ele, Ele dá a honra para a gente. Aleluia! A glória foi de Deus, mas o trono foi de Davi. A glória foi de Deus, mas a honra, a vitória foi de Gideão. A glória foi de Deus,
mas a honra foi de uma mulher. Sabe, querido, dá glória. Dá glória a quem merece glória. Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória, pois, a ele eternamente. O dia que você começar a dar a glória a Deus, Ele dará a honra a você. Isso é forte demais. Eu quero concluir dizendo duas coisas. Duas. Primeira delas, neste último domingo do ano, assim como Débora, eu quero dar toda glória a Deus. Irmãos, olhe para mim. É impossível vivermos o ano que nós vivemos esse ano. Esse ano não estava na história de ninguém. De ninguém. Preste atenção no que eu vou te falar e você vai se lembrar de mim. Você vai se lembrar de mim. 2020 foi uma pandemia de saúde. 2021 vai ser uma guerra cibernética. Pode preparar. Pode preparar. Mas eu dou glória a Deus por todos os seus feitos, por toda a sua soberania e por toda a sua sabedoria. No meio de tantas coisas ruins e difíceis, a vontade de Deus prevaleceu. A soberania de Deus prevaleceu. Aquilo que Deus queria está acontecendo. Eu sei que pessoas e amigos próximos partiram para estar com o Senhor na glória. Eu sei que em 2020, pessoas e amigos próximos ou até parentes partiram para estar com o Senhor. Foi um ano muito difícil. Outros perderam bens, outros conquistaram, uns riram, outros choraram. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. Muitas coisas nós não compreendemos. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus permitiu isso? Muitas coisas nós não aceitamos. Deixa eu dizer algo para você. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo. Talvez você não entendeu o que aconteceu. Mas mesmo assim, você sobreviveu. Você está aqui. Você passou, sabe, mesmo com lágrimas. Entenda uma coisa: não reclame, não murmure. Dê glória a Deus, porque a honra dele ainda virá na sua vida. A honra dele ainda virá na sua casa. A segunda coisa que eu quero encerrar dizendo: pastora Keila, você é como uma Débora. Você é forte, você é corajosa, você é cheia de fé, você é uma mãe profética, você é uma acendedora de tochas, uma espada flamejante. Muito mais, você é uma profetisa. Obrigado por você existir e encantar
cada um dos meus dias nessa terra. Obrigado por ser mãe e pastora dessa igreja. Obrigada por aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Quando nós não éramos ninguém, não tínhamos nada.